Olá, pessoal! Então, vamos explicar para vocês direitinho o que é o alterado e o adulterado. Começando pelo alterado. Lembra que os produtos impróprios para consumo eram quando eles estavam alterados ou adulterados. E os alterados são aqueles que não apresentem condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destine e incorrem em risco à saúde pública. Então, essa daqui é a definição dos alterados. É bastante importante que vocês fixem bem a diferença entre alterado e adulterado, que são esses dois aqui. O adulterado, ele pode ser o fraudado ou o falsificado. E nós vamos trazer as outras definições. Então, fixem essa definição de alterado, peguem as palavras principais, as condições higiênico-sanitárias, o risco à saúde pública, que isso vai te ajudar na hora de desenvolver a questão, na hora de ver a questão de diferenciar uma pergunta da outra. Dentro dos adulterados, nós temos os fraudados. É quando a matéria-prima ou produto de origem animal que tenham sido privados parcial ou totalmente de seus componentes característicos em razão da substituição por outros inertes ou estranhos e não atendam ao disposto na legislação. Veja que ficou bem comprido, mas a gente pega as palavras principais aqui. Então, ele foi privado dos componentes característicos. Isso é uma fraude. Eu tenho que ter o que é característico. Se eu tirar aquilo que é característica do meu produto e substituir por outro inerte ou estranho, eu estou fraudando esse produto. A adição de ingredientes, de aditivos, de coadjuvantes, de tecnologia ou de substâncias com o objetivo de dissimular ou de ocultar alterações, tá? Vamos dar um exemplo para vocês. Eu tenho leite, aí eu adicionei algum produto, algum ingrediente, algum aditivo para ocultar uma alteração que eu tinha feito previamente naquele leite. A gente tem muita notícia no jornal sobre isso. Então, lembrando que isso daí é uma fraude do leite por adição de ingrediente. E aí eu deixei as palavrinhas para vocês, para dissimular ou ocultar a alteração, a adição de ingredientes, ok? Elaborados com adição de ingredientes, de aditivos, de coadjuvantes de tecnologia ou de substâncias com o objetivo de aumentar o volume. Outra coisa aqui, quando eu vou aumentar o volume, eu estou fraudando. Então, adicionar para dissimular e ocultar a alteração, aumentar o volume, elaborados ou comercializados em desacordo com a tecnologia ou processo de fabricação, estabelecidos tanto em normas complementares ou em desacordo com o processo de fabricação registrado mediante supressão, abreviação, substituição de etapas essenciais. Então, é quando esse estabelecimento ele faz em desacordo com esse processo de fabricação, ou que ele registrou, ou que está na norma, até porque ele tem que registrar de acordo com as normas, tá? Foram, então, 4 tipos de fraudes. Eu vou voltar com vocês para a gente fixar esse assunto, porque a falsificação que vem depois é bastante parecida. Então, são 4 fraudes. A fraude por componentes característicos, privar desses componentes característicos em razão dessa substituição, a adição para dissimular ou ocultar alterações, o aumento de volume e desacordo com o processo de fabricação ou tecnologia é fraude. Esses 4 casos, fixem bastante isso. E vamos para falsificação. Quais são os casos de falsificação? Quando utilizadas denominações diferentes. Lembra, vai falar bastante em denominação, em aparência. Pensa em pessoa falsa, em aquilo que é falso. Então, eu tenho uma denominação diferente das previstas na legislação ou no registro. Eu tenho elaborados, fracionados, reembalados, expostos ou não ao consumo,
com uma aparência e características gerais de outro produto. Então, ele está falso por quê? Porque ele está querendo parecer outro produto. Isso daqui é bem importante, registrado junto ao DIPOA, a que se denomine com essa. Então, denominações diferentes das previstas, aparências e as características gerais de outro produto, são dois tipos de falsificação, elaborados de espécie diferente da declarada no rótulo, divergência da indicada no registro. O que é isso? É falso também. Eu estou usando uma espécie diferente do que eu coloquei no rótulo. É falso. Eu estou usando diferente do que eu coloquei no registro. É falso. Não tenho sofrido processamento especificado em seu registro. Lembrando que quando, vou voltar para vocês, desacordo com a tecnologia ou processo de fabricação é fraude. Mas aqui, quando eu tenho sofrido o processamento específico, vejam bem a diferença. Quando ele não passa por aquele processamento, eu falei que eu ia cozinhar e eu não fiz o cozimento. Eu falei que eu ia processar de uma forma e eu não processei. Em seu registro, expostos ou não ao consumo, ou que estejam indicados como um produto processado. E isso daqui também é falsificação. E que sofram alterações no prazo de validade. Então, sempre que eu mexi no prazo de validade, eu estou fazendo uma falsificação, uma adulteração por falsificação. Não se confundam também. Ah, eu mexi no prazo de validade e foi adulterado. Ah, não, foi falsificado? Não. A adulteração, ela tem dois tipos, a fraude e a falsificação. E quando é o prazo de validade, é falsificado. E F aqui, não atendo às especificações referentes à natureza ou à origem indicada na rotulagem, também é uma falsificação. Então, atentem-se bem a isso, diferenciem, está aí para vocês bem discriminada a diferença de falsificado e de fraudado. Vamos adiante agora, continuando com impróprios para consumo, matérias-primas ou produtos que apresentem-se danificados por umidade ou fermentação, rançosos, aquele produto cheio de gordura, com características físicas ou sensoriais anormais. Então, você olha para ele e aquele produto não está normal. Contendo quaisquer sujidades ou que demonstrem pouco cuidado na manipulação, na elaboração, na conservação ou no acondicionamento. Tudo isso daqui caracteriza também produto impróprio para o consumo. Contém substâncias ou contaminantes que não possuam limite estabelecido em legislação nas que possam prejudicar a saúde do consumidor. Então, nós temos algumas substâncias que podem ser usadas e tem um limite estabelecido em legislação. Por exemplo, nitrato, nitrito, eu tenho um limite de uso. Agora, substâncias e contaminantes que não têm um limite estabelecido e que possam prejudicar a saúde do consumidor, esse produto vai estar impróprio ao consumo. Contém substâncias tóxicas ou compostos radioativos em níveis acima dos limites permitidos em legislação específica. Veja que aqui a gente tem limites, níveis de limites permitidos, tá, gente? Então, não se assustem. Tem palavras que é bom a gente ver para não confundir depois na questão. Eu não posso ter substâncias tóxicas ou compostos radioativos em níveis acima dos limites. Contém micro-organismos patogênicos acima dos limites permitidos, revelem-se inadequados aos fins que destinam. Eles têm que estar adequados ao que eles se destinam. Eles não podem estar adequados, mas não para aquele fim. Isso daqui também é bem importante. Sejam obtidos de animais que estejam sendo submetidos a tratamento com produtos de uso veterinário durante o período de carência. Lembre que é uma obrigação respeitar o período de carência. Sejam obtidos de animais que receberam
alimentos ou produtos de uso veterinário que possam prejudicar a qualidade do produto, são produtos de uso veterinário que não podem ser administrados nesses animais. Apresentem embalagens estufadas, embalagens defeituosas, estejam com prazo de validade expirado. Então, produto com prazo de validade expirado é impróprio ao consumo. Não possuam procedência conhecida, até porque é uma infração você fazer um produto com uma matéria-prima de procedência não conhecida, tá? Então, quando ele não tem a procedência conhecida, ele é impróprio ao consumo. Não estejam claramente identificados como oriundos de estabelecimentos sob inspeção sanitária, também são impróprios ao consumo. E a destinação, para onde que vão ser enviados, o que será feito com esses produtos impróprios ao consumo? O MAPA estabelecerá em normas complementares os critérios de destinação de matérias-primas e de produtos julgados impróprios para o consumo humano, na forma em que se apresentem, incluindo a sua inutilização, o seu aproveitamento condicional. Vejam bem, até os impróprios para o consumo podem ser destinados ao aproveitamento condicional. Ou destinação industrial feita pela empresa, quando seja tecnicamente viável. Lembrando que a prova da ESAF de 2017 usava muitos dos parágrafos como esse, que o MAPA estabelecerá em normas complementares, e algumas outras informações que podiam confundir o aluno. Prestem bastante atenção que esse pode mesmo, e mesmo ele estando impróprio, ele pode ter as suas destinações, e o MAPA vai estabelecer em normas complementares esses critérios de destinação. E enquanto as normas não forem editadas, o que acontece no MAPA enquanto essas normas complementares ainda não forem editadas? Primeiro, autorizar que produtos julgados impróprios para o consumo, na forma que se apresentem, sejam submetidos a tratamentos específicos de aproveitamento condicional ou destinação industrial, que assegurem a eliminação das causas, um tratamento que vai eliminar, por exemplo, aquele micro-organismo ou qualquer coisa que tenha um tratamento com temperatura suficiente, um tratamento adequado àquilo, que os motivaram mediante solicitação tecnicamente fundamentada. Então, a empresa ela vai fazer uma solicitação com uma fundamentação técnica e aí ele pode sim ser destinado para esses fins. Segundo, determinar a condenação dos produtos. Se não foi feita a solicitação tecnicamente fundamentada, se não foi possível um aproveitamento condicional que fosse destruir aquele micro-organismo, que fosse deixar aquele produto ok, então ele vai para a condenação dos produtos. Os aproveitamentos condicionais já determinados no RISPOA não estão inclusos nesse item. Por quê? Porque o RISPOA já tem algumas definições em outros artigos de aproveitamentos condicionais. Vejam aqui que aqui seriam tecnicamente fundamentados. Os que já estão determinados no RISPOA seguem aqueles que estão na legislação. Agora nós vamos para questões de concurso. Um processador de leite fluido adicionou intencionalmente 0,5% de soro de leite aos 400 mil litros de leite que processa diariamente. De acordo com o regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, regulamentada pelo decreto número 1, o fabricante efetuou uma fraude. Por que foi fraude? Elaborados com adição de ingredientes, de aditivos, de coadjuvantes, de tecnologia ou de substâncias com o objetivo de aumentar o volume, tá? E também de alterar as substituições. Fraude. Certinho, igual a gente viu na nossa aula. Mais uma questão. E vamos à resposta. Sobre os produtos impróprios ao consumo, julgue as alternativas. Eu quero que vocês treinem bastante a diferença entre falso e fraudado, tá?
São considerados falsificados produtos elaborados ou comercializados em desacordo com a tecnologia ou o processo de fabricação. Desacordo com a tecnologia, processo de fabricação é fraude, estavam grifados para vocês. É considerado fraude quando utilizado denominações diferentes das previstas. Denominações diferentes, lembra? Falsificação. Denominei de forma diferente, falsifiquei. Considera-se falsificação quando utilizada espécie diferente da declarada no rótulo ou divergente da indicada no registro do produto. Isso mesmo. O produto é considerado alterado se não apresentar condições higiênico-sanitárias adequadas ao fim a que se destina. Isso mesmo. Lembra que eu tinha a alteração e a adulteração. Na adulteração eu tinha fraude e falsificação. E a alteração era isso, se não apresentarem condições higiênico-sanitárias. Correto. Mais uma questão. Vamos lá agora sobre produtos impróprios ao consumo. Julgue as alternativas. É considerado falsificado o produto que não tenha sofrido processamento especificado em seu registro. Isso mesmo, lembra a diferença que eu falei para vocês fixarem? Processamento é cozido, não foi cozido? É falso. Então tá verdadeiro. É considerado fraude quando alterações no prazo de validade. Prazo de validade é falsificação. É considerado falsificação os produtos privados, parcial ou totalmente de seus componentes característicos. Componentes característicos em razão de substituição por outros. É fraude, tá falso. São considerados fraudados os produtos elaborados ou comercializados em desacordo com a tecnologia ou processo de fabricação. Tá certinho. E nós encerramos esse bloco e não esqueçam de avaliar a nossa aula, retornamos em breve.